Bom, vamos mudar um pouco de assunto. E agora eu quero falar para você sobre um tema polêmico. Vamos falar de coautoria, né? Então, quando você está falando de trabalhos, geralmente artigos, né? Então a gente tem que levar em consideração que ciência não se faz sozinho, né? Então, trabalhos de grande qualidade vão ter um grande grupo envolvido, né? Então, um grande grupo de pesquisadores trabalhando em conjunto e colaborando para que você tenha uma pesquisa de alto nível, né? E só que quando você publica, geralmente não estou falando de TCC ou de tese ou de dissertação, de monografia em geral, que monografia geralmente é um trabalho individual, é um trabalho do autor. Mas quando você tem um trabalho em grupo, né, um trabalho pode ser um artigo científico, né? Pode se basear numa dissertação, pode se basear numa tese, mas ele deve incluir outras análises, outras visões, né? Outros trabalhos de outros autores, né? Para que você tenha um artigo mais completo, um trabalho mais completo, que sumarize uma pesquisa numa área, né? Então, um artigo ele vai ter mais autores. E para que você adicione o nome de um autor como considere esse autor como um coautor dessa pesquisa, você tem algumas regras que esse autor tem que seguir, né? Tem algumas. Não é qualquer pessoa, qualquer trabalho que foi feito que tenha relação com a área que deve ser incluído, ou que o autor tem que ser incluído como coautor daquele trabalho, né? Então, você tem um mínimo que um autor precisa fazer, né? Então, aqui nós temos algumas sugestões e possíveis contribuições para que um autor possa ser considerado como um coautor, para que um pesquisador possa ser considerado como coautor de uma pesquisa, né? Então, a primeira delas, né, uma área de atuação no planejamento, coleta de dados, análise de dados, né, interpretação de dados, desenvolvimento de software ou escrita e revisão do manuscrito, isso são fatores que você podem ser utilizados para você definir que aquele pesquisador que participou do projeto, esse pesquisador ele pode ser considerado um coautor, né? Então, qualquer uma dessas áreas, ela pode ser utilizada para se você definir que uma pessoa é coautora desse projeto de pesquisa, né? Se atuou em qualquer uma dessas áreas, ele pode ser considerado. E aí você tem outras áreas, né, que são obrigatórias, né? Então, todos os autores, eles têm que ler e aprovar o manuscrito, então você não pode incluir o nome de um autor que não leu e não aprovou aquele manuscrito, né? E outro fator muito importante, então, o coautor ele tem que aceitar ser responsável pelo conteúdo que está ali apresentado. Isso é muito importante, porque muitas vezes você pode ter autores que aceitam participar de um trabalho, né? E se você não leu o trabalho, então como é que você garante que aquilo ali está certo? Então você tem que ter um fator de responsabilidade. E essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada entre todos os coautores, né? Então todos os coautores são responsáveis pelo que está escrito ali, né? Então você pode, por exemplo, um trabalho com muitos pesquisadores, né? Alguém por acaso incluir um texto lá que foi plagiado de algum lugar, né? Então, você tem que ser responsável por aquilo também. Então, todos os autores são responsáveis pelo que está escrito ali e por como a pesquisa foi realizada, né? É claro que você não vai saber de tudo que está ali, né? Porque tem muitas pesquisas que você vai ter alguém, por exemplo, na parte metodológica, você vai ter um especialista na parte metodológica que vai talvez seja só aquela pessoa que tem conhecimento no grupo de uma certa metodologia, né? Então ela que vai fazer a descrição, né? Mas aí você pode ler e acompanhar se aquilo faz sentido, então avaliar com o autor, conversar com a pessoa, né? E tentar checar o máximo possível para que aquele experimento, para que aquele artigo tenha a qualidade necessária para ser publicado, né? Para ser disponibilizado e compartilhado para o mundo, né? Então é importante você ter que aceitar essa questão da responsabilidade pelo conteúdo que está ali. Bom, então quando você publica um artigo, né, esse artigo ele vai ter uma lista de coautores, né? O que é essa lista de coautores, né? Quais são os participantes daquela pesquisa, né? E aí você vai ter vários autores citados, né? E a ordem que esses autores está é importante. Por quê? Porque eles consideram que os autores com maior participação são os autores que estão na ponta das citações. Como assim? Então, por exemplo, o primeiro autor é considerado por muitas revistas, né, como o autor principal do trabalho, né? Aquele que elaborou a maior parte do trabalho, então que atuou diretamente naquela pesquisa, né, na conceitualização ou na realização da pesquisa, né? Mas você tem um outro ponto de maior importância, que é o último autor.
Geralmente o último autor está relacionado à idealização, à projeção daquela pesquisa, a parte mais, como é que eu diria, não metodológica, mas a parte de definições mesmo da pesquisa, né, de definição do método, né, então a parte de investigação daquela pesquisa, né, a gente até fala que o último autor ele é reservado para o PI, né, que é o principal investigador, né, o principal pesquisador, né. Em geral, em universidade a gente diz que é o último professor, que é o orientador do primeiro autor, né. E os trechos de menor participação seriam esses no centro, né? Por exemplo, pessoas que participaram, por exemplo, de discussões do trabalho, realizaram alguma metodologia específica da pesquisa, né? E que auxiliaram em outras etapas, né? Eles geralmente são incluídos no centro, né? Mas não quer dizer que eles não tenham uma grande importância, né? Só diria que, em relação ao trabalho específico, você considera que os autores nas pontas, né, são os com maior participação naquele trabalho, né? Então, aqui eu trago algum exemplo, né, de um artigo, né? Estamos falando aqui não de monografias, mas de artigos, né? Então, um artigo ele vai ter aqui o título do artigo e vai ter uma lista de autores. E quando você coloca a sua lista de autores, em geral você costuma colocar pelo último nome primeiro, né? Então, fulano da Silva, você coloca da Silva, vírgula, fulano. Aí você tem um outro autor aqui, Souza, Ciclano Souza, Maria das Dores, Deltrano Batista, né? Então, em geral, podemos dizer que o principal autor é esse aqui, ó, é o da Silva, né? O fulano da Silva. E o professor, o investigador, o principal investigador responsável por aquela pesquisa, né, que é o responsável por coordenar a pesquisa, talvez, né, seja o último autor, que é esse Batista, né, Deltrano Batista, né. E aí você tem aqui algumas coisas que você pode incluir, né? Quando você inclui isso no artigo, você define qual é a filiação de cada autor, né? Então, qual a universidade que ele está afiliado no momento daquele trabalho, né? Qual universidade, departamento, laboratório, né? Então, você vai descrever completamente isso aqui, né? A gente costuma colocar até CEP, cidade, país, né? E você tem algumas outras coisas que podem ser adotadas, né? Por exemplo, esse aqui, o mesmo nível de contribuição, né? Então, às vezes, você tem 2 autores, 3 autores que contribuíram igualmente naquele trabalho, né? Então, como é que você define qual que é o mais importante, né? Não tem como. Então, muitas vezes, você define até... A gente já teve casos que a gente definiu na sorte, para quem seria o primeiro, segundo, terceiro, né? E aí, uma forma de você descrever que todos esses autores eles contribuíram igualmente é colocando um símbolozinho indicando o mesmo nível de contribuição, né? Então, nesse caso aqui, o da Silva e o Souza tiveram o mesmo nível de contribuição. Eu já vi colocarem, por exemplo, também no último autor, né? O último e penúltimo autor foram 2 professores que colaboraram diretamente numa pesquisa, né? Então, eles ficam com o mesmo nível de contribuição, né? Então é uma forma de você descrever isso, né? De você deixar claro isso, qual foi a participação de cada um desses autores, né? Outra coisa importante para a gente encontrar e colocar é o chamado autor de correspondência, né? Então você define um dos autores, né? Coloca, sei lá, um asterisco nele e coloca, por exemplo, qual que é o e-mail de contato, né? Então, algum leitor desse artigo pegar, ler, olhar, ué, o que será que esse método tá fazendo? Então, às vezes você coloca, às vezes descreve uns dados, né? E aí você descreve que esses dados são disponíveis no lugar tal. E aí a pessoa vai acessar e saiu do ar por algum motivo, né? Então, é uma forma dos seus leitores entrarem em contato com você para discutir sobre a sua pesquisa. Então, você pode colocar seu e-mail ali, ok? Bom, como eu disse anteriormente, né, a ordem dos autores de um trabalho colaborativo, ela, em geral, é definida pelo principal investigador, né, da pesquisa, né? Então, geralmente, o que a gente fala que é o último autor define a ordem de autores, né? É importante você definir alguém para escolher isso, porque senão você pode ter muitos conflitos, né? Em alguns casos, você vai ter... essa importância desses autores pode dar certos problemas, né? Pode dar certos conflitos entre o grupo, né? Então, geralmente é o último autor que define isso, que é o principal investigador, né? Que é o responsável pela pesquisa. Em todo caso, né, toda equipe ela tem que concordar com essa ordem, né? Então é importante que o pessoal, os colaboradores, os coautores, eles conversem entre si e definam em consenso qual que é a ordem de um trabalho, né? A ordem de autores de um determinado trabalho, né?
E aí uma coisa muito importante é que todo colaborador que realizou uma atividade essencial na pesquisa deve ser incluído como coautor. Isso é muito ruim, é muito feio você utilizar o apoio de alguém, utilizar o trabalho de uma pessoa para te ajudar na sua pesquisa, né, e você não incluir essa pessoa na publicação de um artigo, né? Então é considerado até uma ofensa muito grave na área acadêmica, né? Só que, às vezes, né, algumas colaborações, algumas ajudas no trabalho não são essenciais, né? São colaborações triviais, né? Apesar de serem importantes, elas não são suficientes para você incluir aquele autor como um coautor do seu trabalho, né? Muitas vezes a pessoa talvez... você pede para a pessoa, olha, lê aí para mim, diz o que você acha e tal. Não é uma visão muito... Não é uma contribuição que vai atuar muito, não vai mudar muito o trabalho, né? Então, às vezes, a pessoa pode ler e tal, falar, gostei e tal, passa umas sugestões mais simples, né? Então, essa palavra que tá errada e tal. E aí, não é uma contribuição suficiente para você incluir a pessoa como coautor, mas talvez valha a pena você incluir um agradecimento a essa pessoa, né? Então, muitas vezes, coisas também que a gente faz, por exemplo, eu quero implementar um experimento tal, num lugar tal, né, e tal, e aí você pede o apoio de alguém para te ajudar a conseguir a parte burocrática daquilo, né, então muitas vezes a pessoa te ajuda, isso não é o suficiente para você incluí-la como coautora, mas é uma coisa que vale a pena você colocar um agradecimento lá, então é uma coisa que ajuda muito, é uma coisa que vale muito a pena você fazer, né? Então a gente agradece também muito os órgãos de financiamento de pesquisa, né? Então, pessoas que nos auxiliaram diretamente, talvez até a pessoa que te auxiliou, eu preciso instalar esse software, me ajuda, então a pessoa te ajuda e tal. Então é uma coisa que vale a pena você citar lá no trabalho, né? Então, citar como uma contribuição importante para que aquele trabalho saísse, né? Então, bom, voltando aqui ao trabalho, nós chegamos então na parte de palavras-chave, né? Então, quando você escreve seu trabalho, né, você definiu lá o título do seu trabalho, e aí você tem que incluir algumas palavras-chave relacionadas à sua pesquisa, né? São palavras mais citadas, né? Eu acho que vale a pena a gente citar isso, né? Então tem um exemplo aqui básico de uma pesquisa, acho que foi da minha tese até, né? Então eu cito aqui algumas palavras-chave que são importantes para descrever esse trabalho, né? E palavras-chave são importantes para indexação. Indexação é importante para que as pessoas encontrem o seu trabalho. E as pessoas encontrar o seu trabalho vão dizer que se o seu trabalho foi importante, né? Então essas pessoas vão ler esse trabalho, vão citar esse trabalho, né? E aí você vai conseguir reconhecimento, né? E com reconhecimento você consegue talvez produzir outros trabalhos, conseguir outras verbas para novas pesquisas, né? Então, e assim sucessivamente, né? Então, é importante a indexação do seu trabalho. Vamos falar sobre as partes de um trabalho acadêmico?